Hoje, o programa Academia vai debater um estudo no formato de tese de doutoramento a partir de uma detalhada investigação científica e filosófica de Tássio Lacerda Gama, professor, doutor de Direito Tributário da PUC de São Paulo e IBET. O trabalho busca a compreensão e as proporções semânticas da mensagem legislada e suas projeções pragmáticas com os usos da jurisprudência, das instâncias e tribunais administrativos e do setor das relações entre particulares. Competência tributária. Fundamentos para uma teoria da nulidade. Tese apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como requisito parcial para obtenção do título de doutor em Direito Tributário. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a tese, convidamos o professor de Direito Tributário do UDF da UPES, Severino Cajazeiras, mestre em Direito Tributário e Público e professor de Direito Tributário, Financeiro, Administrativo e Constitucional, e Ariane Costa Guimarães, mestre em Direito, advogada e professora de Direito Tributário na graduação e pós-graduação no Centro Universitário de Brasília, o Uniceub. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e já pedir e agradecer, claro, ao professor Tássio para que faça a apresentação, então, do seu trabalho. Bom, quero agradecer muitíssimo o convite que me foi feito, caríssimo Rimac, caríssimo professor Ariane, professor Cajazeiras. É uma satisfação poder falar de um trabalho que foi feito ao longo de muitos anos de pesquisa. A intuição fundamental desse trabalho é a seguinte: existe muita informação no mundo do direito tributário. Todo dia novas leis, todo dia novas respostas a consultas. Se manter atualizado numa área do direito tributário é algo extremamente difícil. Daí porque minha preocupação não foi trazer tanto informação acerca do direito tributário. Essa está na internet. A ideia era tratar de categorias fundamentais que têm a pretensão de explicar como o direito tributário funciona, quem pode criar o direito tributário, como ele se modifica, qual o papel de cada uma das pessoas que interagem no momento de criação do direito tributário, desde a Constituição até a elaboração de uma declaração de imposto sobre a renda. Então, a partir da crença de que a teoria geral do direito, a filosofia do direito, oferecem instrumentos para essa análise, esse trabalho ele foi sendo desenvolvido, experimentado, testado no dia a dia de sala de aula, no dia a dia da minha atividade profissional, no meio de conversas com outros professores, para que a gente conseguisse identificar, a partir da ideia de competência tributária, um instrumento fundamental para explicar como se dá a dinâmica do direito tributário. Então, com essa intuição em mente, uma intuição que a primeira vez que foi publicado foi em 2002, na época da minha dissertação de mestrado, que acabou virando um livro, onde a ideia de competência, ou de uma norma de competência, onde um estudo com a estrutura lógica da norma de competência já estava presente. Ao longo de 2002 para cá, o que eu fiz foi trazer minha experiência como advogado, como professor de assistente dos cursos de mestrado e doutorado da PUC e da USP, assistente do professor Paulo de Barros Carvalho, seja em direito tributário, seja em filosofia, na disciplina lógica jurídica, seja em teoria geral do direito, para construir um trabalho que servisse não só aquele indivíduo que quer estudar a teoria do direito tributário, mas aquele outro que quisesse alguns fundamentos para a sua prática tributária, embora eu já advirta que ele não é um livro de prática tributária. Ele não é um livro com informações do dia a dia do direito tributário. Ele é um livro que trata de instrumentos para a compreensão daquilo que não muda com tanta frequência no direito tributário. Então, essa é um pouco a intuição. Para levar isso à frente, eu tratei de separar 3 perguntas essenciais. Primeiro, por que competência? Segundo, o que é a competência? Terceiro, como é a competência? E, por fim, para que serve a competência tributária? Essas 4 perguntas fundamentais representam justamente a introdução do trabalho e as 3 partes nas quais ele se divide:
estrutura, que seria que é, sentido, que seria como é, e a terceira parte, que seria a função da competência. Estrutura, sentido e função representam três perspectivas para analisar a categoria jurídica da competência tributária. Por que competência tributária? Porque entre as categorias fundamentais do direito tributário, a competência tributária trata justamente do quê? Da aptidão que alguém tem de criar uma norma jurídica que disponha sobre instituição de tributo, fiscalização desse tributo ou arrecadação de tributo. Então, ele tem um distanciamento suficiente, ele é suficientemente abstrato para envolver a maior parte do direito tributário e ele é suficientemente concreto, entendeu? Para que a gente consiga responder a um problema objetivo a partir dessa reflexão, tá? Então, qual é a ideia? Quando eu tenho uma tese na minha mão, devo eu excluir o aviso prévio indenizado da folha de salário das contribuições? Eu tenho condição, a partir da ideia de competência, em trazer esse problema para algo um pouco mais abstrato e saber. O indivíduo que pode instituir a norma que diz como deve ser a base de cálculo das contribuições, agiu de maneira lícita ou ilícita? Para responder a isso, eu preciso analisar certas premissas. Onde estão essas premissas? No texto constitucional, na lei complementar, na lei ordinária, nesse caso específico, em especial na Constituição. E como eu organizo o texto constitucional em meio a tanta informação, tanta jurisprudência, tanta doutrina? Daí que está a importância das categorias fundamentais do direito. E aí, competência tributária, como ela explica, como você diz como deve ser a criação de uma norma, ela tem esse ponto equidistante. Ela é suficientemente abstrato, mas é suficientemente concreto. Isso por que competência? Como é a competência? É um estudo de lógica jurídica, tratando a teoria da norma jurídica, né, com duas partes, mostrando que toda competência é a junção entre forma e matéria, ou seja, como eu devo instituir a base de cálculo das contribuições. Quem pode instituir a base de cálculo das contribuições? Ao final desse estudo de lógica, eu consegui identificar algumas perguntas que devem ser feitas sempre que você quer questionar a legitimidade de um tributo, né? Saber se ele é inconstitucional, ilegal. Há sempre algumas perguntas que podem ser feitas, elas estão sintetizadas naquilo que a gente está chamando de estrutura lógica. Quem pode instituir? Como deve ser a instituição? Sobre o que deve ser a instituição do tributo? Quais são os condicionantes positivos, ou seja, os princípios que influenciam? Quais são os condicionantes negativos, ou seja, as imunidades que pede a instituição? E quais são as normas gerais? Então, veja que existe um roteiro que você pode repetir para a instituição de qualquer tributo. Isso do ponto de vista da lógica. E aí, toda norma, dentro dessa perspectiva, teria uma sanção. E qual é a sanção pelo descumprimento dessa norma? Aí a gente já vai para as sanções de nulidade. Nulidade entendida como categoria muito ampla, não nulidade como nulidade processual em sentido estrito. Nulidade como ilícito na criação de uma norma. Então, qualquer contencioso em matéria tributária, estejamos ou não conscientes disso, é um questionamento sobre ilegitimidade na criação de uma norma. Mudam-se os nomes, mas a coisa continua sempre a mesma. Saber se foi criada uma norma de maneira lícita ou ilícita. Os nomes podem ser inconstitucionalidade, ilegalidade, erro de fato, erro de direito, nulidade, anulabilidade. Os nomes variam, mas o questionamento é um só. A norma foi criada de maneira lícita ou ilícita. Depois eu trago essas categorias para analisar a teoria do ordenamento a partir de duas perspectivas, que foram pensadas lá atrás por Kelsen, depois revistas por Hart, mas que hoje em dia nós poderíamos chamar da perspectiva do observador e a perspectiva do participante. Que é isso? Participante é o sujeito que está dentro do sistema de direito positivo e que cria a norma. Quem é o observador? O observador é quem está de fora do direito. Nós aqui hoje estamos como observador do sistema jurídico tributário brasileiro. E por que essas duas categorias são importantes? Porque o jeito que se interpreta e as consequências da interpretação também variam fundamentalmente a depender de quem está fazendo essa interpretação. O ilícito em matéria tributária, de nada adianta um observador olhar e falar essa norma é inconstitucional, se isso não for reconhecido por quem de direito.
É fundamentalmente isso o que se quer significar a interpretação autêntica ou feita pelo participante ou a interpretação não autêntica feita pelo observador. E quando a gente tem essas duas diferenças de ponto de vista, a gente pode ir para as 3 categorias fundamentais do sistema jurídico: unidade, coerência e completude. Partindo da ideia de competência, da norma de competência, analisando unidade. O sistema é uno para o participante, mas ele é plural para o observador. O sistema é completo para o participante, mas ele é plural para quem é observador. O sistema é coerente para o participante, mas não coerente para o observador. Então, isso permite uma abertura de novas perspectivas para estudar a teoria do ordenamento, a teoria do relacionamento das normas entre si. Passando para completar, pelo sentido, a gente fixou uma estrutura lógica. A estrutura lógica pode ter qualquer conteúdo. E aí o que eu faço em seguida é dar conteúdo a essa estrutura lógica a partir dos 4 principais sujeitos que criam norma no sistema tributário. O legislador, que é o que todo mundo ouve falar, mas o poder executivo, que também cria de maneira própria, quando edita atos voltados à aplicação da lei, ou quando ele exerce uma jurisdição atípica, como faz no caso dos tribunais administrativos, que é a função jurisdicional, só que é atípica porque não é o Poder Judiciário. Da mesma forma, o Poder Judiciário, que exerce uma função judicante típica, mas também uma função legislativa atípica, que nas palavras de Atos Guzmão Carneiro, seria justamente o quê? Quando você edita normas com eficácia, com vigência geral e abstrata. Tá? Quando se faz por meio das súmulas ou como se faz por meio das ADINs, aquilo seria, de acordo com Atos Guzmão Carneiro, uma competência legislativa atípica. Passando por todos esses conteúdos, princípios, imunidades, entrando nas materialidades dos tributos, mas sempre dentro da perspectiva de colocar conteúdo na norma de competência, eu vou para a parte final. E olho para a parte inicial do trabalho, são 3 partes com bastante autonomia. Na parte final, eu faço um questionamento. Para que serviu comentar todas essas categorias? De que isso me serve? Estudar a competência tributária nessa forma, com todos esses conteúdos, serve, em última análise, para que eu tenha na minha mão as premissas para saber se uma norma foi criada de maneira lícita ou ilícita, em outras palavras, se ela foi criada de maneira válida ou inválida. E aí eu proponho uma teoria que eu chamei de teoria dialógica, porque ela parte de 2 lugares, o lugar do observador e o lugar do participante, para entender o que é a criação lícita do direito e a criação ilícita do direito. No cerne dessa distinção está toda e qualquer discussão jurisdicional que a gente tenha. Qualquer manifestação de um tribunal administrativo, do TRF, de um TJ, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, é sempre em matéria tributária sobre essa norma foi criada de maneira lícita ou ilícita. Como eu disse, os nomes variam. Tá? E nós temos regimes de controle de licitude na criação das normas que também variam, mas o racional é um só, licitude é ilicitude na criação da norma. Por isso que a gente vai falar de inconstitucionalidade, ilegalidade, nulidade, erro de fato, erro de direito, improcedência da pretensão fazendária, improcedência da pretensão do contribuinte, sempre a partir de certas perspectivas. Estejamos ou não conscientes disso, a categoria competência tributária está presente na vida de quem lida com o contencioso administrativo e a ideia foi permitir que as pessoas pudessem ler isso ao longo de 11 capítulos independentes, com um sumário para resolver qualquer problema de nomenclatura. Então, houve dúvida a respeito de categorias comuns como norma, tem um sumário, ou de categorias mais sofisticadas como nomogênese ou categorias da filosofia do direito como noesis, noema, que são utilizadas porque são recursos para análise lógica, mas não vai ter qualquer dificuldade de aprendizado. Acho que em linhas muito gerais é isso que se propõe o trabalho, sempre com cada parte analisando filosofia, teoria geral e direito tributário de maneira, de certa forma, balanceada para dar estrutura ao trabalho. Que é este
trabalho que eu tenho aqui em mãos. Eu sou amigo do editor, ele deu uma caprichada na capa. Está aqui, então, o trabalho que o professor Tássio traz hoje, nos apresenta aqui no programa Academia, tem como resultado esta obra, Tássio Lacerda Gama e a competência tributária, fundamentos para uma teoria da nulidade. Bom, daqui um pouquinho nós vamos para a fase de debates e agora nós vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Direito Tributário, Linguagem e Método, de Paulo de Barros Carvalho, 4ª edição. Editora Noeses. Fontes do Direito Tributário, Tarek Moisés Moussalem, 2ª edição, Editora Noeses. As Estruturas Lógicas e o Sistema de Dinheiro Positivo, de Lourival Villanova, 4ª edição. Editora Noeses. E lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa. Até já. Hoje, o Academia debate a tese de doutorado Competência Tributária, Fundamentos para uma Teoria da Nulidade, estudo do doutor em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Tássio Lacerda Gama. Mas antes de iniciarmos o debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Justiça para Todos. Assistência jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Do mestre em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, Kleber Francisco Alves. Editora Lumen Juris. Ação Civil Pública e Meio Ambiente. Do mestre em Direito pela PUC do Paraná, Marcelo Buzaglo Dantas. Editora Saraiva. Assédio moral no trabalho, responsabilidade do empregador. Do mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, Marco Aurélio Aguiar Barreto. Editora LTR. Bem, vamos então ao debate. Eu gostaria de pedir à professora Ariane que já desse início então a essa nossa fase aqui no programa. Muito obrigada. Gostaria de agradecer à TV Justiça pelo convite, a oportunidade de participar com o professor Tássio Lacerda Gama, que consta nas bibliografias dos principais cursos de Direito Tributário aqui de Brasília, o professor Cajazeiras também, que ilumina com a sua presença, é um professor antigo no Distrito Federal. Excelente debate. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao professor Tássio se refere à Constituição e ao controle de constitucionalidade. Dentro da teoria de nulidade proposta no trabalho, verifica-se que o controle de constitucionalidade é uma ferramenta essencial para a garantia da preservação dos institutos básicos do direito tributário. Em sua obra, verificamos que, em determinado momento, se fala da modulação de efeitos, ou seja, em que pese uma norma ser inconstitucional e, portanto, inválida desde sua origem, há casos em que, para a preservação da consistência do regime jurídico, é necessária a modulação de efeitos. Querida professora Ariane, a pergunta é excelente porque talvez esse seja o tema mais relevante do trabalho mesmo em termos concretos. O controle de constitucionalidade é um controle de licitude também na criação de norma. Eu faço um paralelo entre criar uma norma e praticar uma conduta. Toda conduta é presumivelmente lícita até que o sistema diga que ela é ilícita. Da mesma forma, toda norma criada é presumivelmente lícita desde que até que ela seja considerada ilícita. E o ser considerado ilícito é o quê? Foi criado ou por um sujeito que não poderia, ou não atendeu à forma prescrita em lei, ou violou a materialidade, ou um princípio, ou uma imunidade, ou até, não seria mais inconstitucionalidade, mas ilegalidade, violou a lei complementar que dispunha sobre o tema. Então, identificando qualquer dessas violações, o que deve ser feito é retirar da parte da norma incompatível com o sistema. Mas veja, que no ponto de vista constitucional, no âmbito constitucional, a violação ao texto constitucional é algo tão grave, mas tão importante,
que, diferente de qualquer outro ilícito na criação de norma, a violação à norma constitucional tem 4 formas de controle abstrato e a possibilidade de alegação e controle difuso em várias esferas, não é? Então, dentro dessas 4 âmbitos, o que acontece? A Lei 9868, e isso, de certa forma, já vinha sendo feito pelo Tribunal de Contas, abre que possibilidade? Vivemos numa sociedade complexa. Há situações onde retirar a vigência da norma desde a sua criação é algo que pode trazer mais danos do que vantagens para o sistema. Então, até a edição dessa lei, o que existiu sempre foi o quê? A consistência do sistema é o bem mais importante. Ele continua sendo o bem mais importante. Mas há situações onde a consequência pode trazer, o remédio pode matar o doente, entendeu? E isso é em qualquer lugar. Eu acredito até que isso não caberia nem em matéria tributária, entendeu? Muito embora estejamos cientes da jurisprudência do Supremo, que tem utilizado esse instituto, graças a Deus, com parcimônia, tá? Porque às vezes que foram utilizados, como no caso do artigo 46 da Lei 8212, não me parece que tenha sido feito, na minha condição de observador do sistema, da maneira mais adequada. Mas a modulação de efeitos é o quê? Uma coisa é a ilicitude, a inconstitucionalidade. Outra coisa é a consequência da inconstitucionalidade. Até então, nós tínhamos 2 eficácias no texto constitucional. Ou tirava a vigência da norma no controle concentrado, desde que a norma foi editada, ou a partir da publicação da decisão em casos previstos no texto constitucional. O que passou a ser possível? Que isso seja modulado, ou seja, é uma espécie de pena alternativa. Não me vejo nenhuma inconsistência, não vejo o sistema pode disciplinar esse tipo de coisa, só deve aplicar com parcimônia, porque a consistência do sistema num Estado democrático de direito é uma das principais garantias que a gente tem. Então, dá para explicar perfeitamente do ponto de vista teórico que é a modulação de efeitos. Eu não acho que é uma revogação temporal da Constituição, não, porque a Constituição está sendo utilizada, tanto sim que foi considerada inconstitucional a norma. Agora, qual o efeito disso? E aí que entra o juízo de quais são as consequências que isso vai trazer. Como foi feito até agora, não me parece que foi feito da maneira adequada. Professor Severino Cajazeiras. Eu quero agradecer o convite da TV Justiça para vir debater a tese desse jovem doutrinador que desponta aí no cenário jurídico tributário como uma das excelentes revelações da nova doutrina tributária. Quero agradecer a professora Ariane também, professora do meu querido UniCeub, uma jovem revelação também do direito tributário, advogada tributarista, já de nome aqui no Distrito Federal. E é uma honra muito grande poder debater um tema de tão alta relevância como é o tema da competência tributária. Professor Caio, professor Tássio, eu quero centralizar o problema desse fenômeno tributário aí, da competência tributária, digamos assim, num foco mais importante, que é o contribuinte, que é o destinatário primordial das competências tributárias, né? Porque sempre vai ser o contribuinte que vai alegar se aquela norma foi válida, se ela não foi válida, é sempre o contribuinte, né? Eu queria que Vossa Excelência explicasse esse novo fenômeno tributário em termos de competência, que é a centralização das arrecadações, a centralização das competências tributárias na mão do ente federado União. Porque desde as constituições passadas que existe uma centralização das competências tributárias na União, no poder central. E isso aí é prejudicial ao cidadão ou não na sua avaliação, ao contribuinte, ao verdadeiro destinatário dessas competências tributárias. Caríssimo professor Cajazeiras, agradeço muito a pergunta, sou um admirador do seu trabalho de há muitos anos, ouço a história da sua docência em Brasília, conheço sua atividade pública, engajada. É uma satisfação tê-lo aqui, poder comentar um tema tão relevante como o que acontece hoje com o nosso federalismo fiscal. De fato, o contribuinte é quem vai arcar com tudo isso.
E nós passamos, durante toda a história da nossa República, por um processo de concentração de competências em nome da União. Isso não é um fenômeno novo. Imaginava-se que a Constituição de 88 fosse estabelecer um limite a isso para dar um equilíbrio tributário à nossa federação. Equilíbrio esse que não houve, muito pelo contrário. O artigo 149 da Constituição, juntamente com o artigo 195, abriu espaço para o estabelecimento de tributos extremamente poderosos do ponto de vista arrecadatório, relativamente simples de serem fiscalizados e que não trazem o ônus de serem percebidos por todos os contribuintes, porque boa parte dos contribuintes não sabe da existência de FUST, Funtel, Condecine, que são tributos que estão onerando a sociedade e que não são percebidos no dia a dia pelo contribuinte, por aquele indivíduo que vota, ressalvado pelos especialistas. Precisamos repensar a nossa federação. Existe hoje no Senado Federal uma comissão recém-criada por notáveis da sociedade brasileira, entre os quais o professor Paulo de Barros Carvalho, o nosso ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, o ilustre Adib Jatene, Nelson Jobim e vários outros indivíduos de grandes serviços prestados à sociedade ou ao direito ou à comunidade como um todo, para repensar a federação a partir de 3 perspectivas, né? Repartição de competências entre os entes federativos, a guerra fiscal, que é o exercício ilícito da competência tributária para atrair investimentos e, mais danoso que isso, a reação igualmente ilícita contra o estabelecimento desses benefícios. Vivemos hoje uma guerra fraticida, irmão matando irmão. Aqueles que eram para trabalhar por um projeto global de Brasil desenvolvido estão perdendo o passo da história por guerras, por autos de infração descabidos, por sanções, pela recepção também, pela concessão também de benefícios igualmente indevidos. Eu não estou defendendo um lado em prol do outro. A situação está complexa e precisa de uma mudança urgente. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença do professor Severino, também da Ariane, claro, de forma não diferente, parabenizar e agradecer ao professor Tássio por ter participado também do programa Academia de hoje. E lembro que você pode participar. Para isso, mande o seu currículo para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.